Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Decreto-Lei que atualiza a base remuneratória da administração pública para o valor de 635,07 euros. Esta atualização faz coincidir o valor da remuneração base mais baixa praticada na administração pública com o montante correspondente ao quarto nível remuneratório da tabela remuneratória única. Foi ainda aprovada hoje a proposta de lei que procede à alteração de diversos códigos fiscais, introduzindo melhorias na simplificação e na operacionalização dos serviços da administração tributária no que se respeita às obrigações declarativas dos contribuintes. Foi também aprovado o decreto-lei que altera o mapa judiciário, reforçando a especialização dos tribunais judiciais. Por fim, o Conselho de Ministros apreciou e avaliou os impactos dos recentes desenvolvimentos políticos na Venezuela, fazendo o ponto de situação sobre as iniciativas do Governo para garantir a segurança dos portugueses. Para mais esclarecimentos, dou a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios. Muito boa tarde e muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde a todas e a todos. Começando pelo mais importante, às 12 horas de hoje, na última ronda que nós fizemos através da nossa embaixada, dos nossos 2 consulados gerais em Caracas e em Valência e da rede de consulados honorários de que Portugal dispõe na Venezuela, o último ponto da situação, felizmente, continua a dizer-nos que não há registro até agora de nenhum incidente envolvendo a comunidade portuguesa que constitua ameaça, seja à segurança das pessoas, seja à segurança dos seus bens. Há 3 ou 4 dias tinha havido um incidente relacionado com um estabelecimento comercial português, mas neste contexto, desde ontem e hoje, como digo, última verificação feita às 12 horas de hoje, não há registro de nenhum incidente e, pelo contrário, o que a Embaixada e os serviços consulares nos reportam é que a nossa comunidade está naturalmente atenta, adotando os naturais cuidados que se tomam nestas circunstâncias, mas serena e tranquila. Em segundo lugar, devo dizer que, pelo contrário, temos a lamentar já um número de vítimas em confrontos localizados que têm ocorrido na Venezuela entre ontem e hoje, de acordo com as fontes, ora 14, ora 16, de qualquer maneira é um número a lamentar, porque qualquer vítima nestas circunstâncias é de lamentar. E, portanto, queria desde logo renovar o apelo que o governo português e a União Europeia e a generalidade dos governos têm feito de apelo a que não haja violência e, designadamente, que não haja nenhuma espécie de repressão sobre pessoas que, às centenas de milhares, se manifestaram ontem nas ruas da Venezuela pedindo uma coisa que nos parece simples, óbvia e legítima: que o povo seja chamado de novo a decidir o seu destino de acordo com em eleições que decorram segundo regras reconhecidas por todos, organizadas por uma comissão eleitoral independente e que ofereçam garantias, seja internamente, seja do ponto de vista internacional, de que são eleições justas, credíveis, livres e transparentes. Esse é o objetivo essencial das ações que nós temos desenvolvido ao nível da União Europeia e que Portugal tem também desenvolvido em concertação com os países membros da União Europeia, com a alta representante para a política externa da União Europeia, mas também em concertação e em contacto estreito com outros nossos aliados muito próximos, incluindo os Estados Unidos. Parece-nos que a profunda crise económica e social e até a natureza humanitária que se vive hoje na Venezuela só pode ser resolvida se for superado o impasse, o bloqueio político que aquele país tão amigo de Portugal correntemente sofre. E esse impasse político só pode ser resolvido através de eleições. Neste momento, o único órgão de soberania na Venezuela que resulta de eleições que ninguém contestou,
nem interna nem internacionalmente, é a Assembleia Nacional. Infelizmente, a Assembleia Nacional foi sendo esvaziada dos seus poderes e, por isso, o apelo que nós fazemos é que sejam restaurados os poderes da Assembleia Nacional e sejam respeitados os poderes da Assembleia Nacional. E seja respeitada também a liberdade e a integridade de todos os seus deputados, a começar pelo Presidente da Assembleia Nacional. Porque nos parece que é no quadro das decisões tomadas pela Assembleia Nacional e no quadro da participação de todas as forças políticas que o entenderem, que o processo político na Venezuela pode ter um impulso que conduza no mais curto espaço de tempo possível a eleições livres e justas. Apelamos também, temos-lo feito há muito tempo, na União Europeia e também ao nível nacional, para que sejam libertados os opositores políticos ao regime de Nicolás Maduro que ainda estão detidos e que sejam respeitadas as manifestações pacíficas que as pessoas organizam. A manifestação que vimos ontem em Caracas é suficientemente eloquente do profundo do protesto que as pessoas sentem e cujas razões, aliás, cujas raízes são compreensíveis se nós tivermos em conta a falta de medicamentos, a falta de alimentos, a desvalorização galopante da moeda, a inflação absolutamente astronómica que esse país vive. Mas esse país é um país muito rico em recursos e, portanto, procurando encontrar de novo o seu caminho, encontrando de novo um processo político em que todos se revejam, a Venezuela retomará certamente o caminho do seu desenvolvimento. Obrigado. Sr. Ministro, dava a palavra à Sra. Ministra da Justiça para esclarecimentos suplementares relativamente às alterações hoje aprovadas ao mapa judiciário. Muito boa tarde a todos e a todas. Como sabem, o programa do Governo previa uma intervenção corretiva no mapa judiciário que foi aprovado em 2013 com o intuito de aproximar a justiça aos cidadãos. Nós fizemos uma primeira intervenção em 2016, que entrou em vigor em 2017 e que se traduziu basicamente na reabertura de todos os tribunais encerrados e na criação da possibilidade de, nesses tribunais, nesses 20 encerrados e nos restantes juízos de proximidade, serem realizados julgamentos em matéria penal, desde que ao crime correspondesse uma pena até 5 anos. Simultaneamente, por essa altura, fizemos alguns ajustamentos em matéria de família e menores para reduzir o fosso, sobretudo ao nível das acessibilidades, que se interpunha entre algumas comunidades e os tribunais de família e menores, entretanto criados no âmbito dessa reforma. Agora trata-se de dar um segundo passo. O segundo passo resulta, por um lado, da avaliação que foi feita logo à época e da qual se extraiu a necessidade de uma outra intervenção que tivesse a ver com uma maior adequação entre aquilo que é a distribuição da oferta especializada, a especialização dos tribunais e as condições socioeconómicas e populacionais do país, das várias comunidades. E depois, por outro lado, teve-se também em consideração, deixou-se passar tempo suficiente para maturar as alterações que foram feitas em 2016, que entraram em vigor em 2017, e para se constatar que, efetivamente, o sentido das alterações introduzidas, que eu quero recordar que no final acabaram por ser absolutamente consensuais, era, efetivamente, o bom sentido, era o bom caminho e era por aí que devíamos prosseguir. Basicamente, o que é que estamos a fazer agora? Estamos a aumentar o número de tribunais especializados. Portanto, criando, ou em alguns sítios onde não existiam tribunais especializados, ou aumentando o número de juízes especializados naquelas circunstâncias em que se percebeu que os juízes que existiam, que a oferta que existia, era manifestamente insuficiente. A título meramente exemplificativo, eu indicaria, por exemplo, na comarca dos Açores, que, como sabem, os Açores são um arquipélago
e nem sempre a comunicação entre as várias ilhas é fácil. Havia apenas um Tribunal de Família e Menores e um Tribunal do Trabalho sediado em Ponta Delgada, em São Miguel. E, portanto, as pessoas do resto do arquipélago precisassem de tratar de questões relacionadas com família e menores ou com trabalho, tinham que se deslocar a Ponta Delgada. E, portanto, aquilo que se fez foi, não é possível, obviamente, criar um tribunal especializado em cada uma das ilhas, mas é possível, no mínimo, aumentar a oferta especializada de forma a conseguir que haja 2 polos. E, portanto, o que se fez foi criar um segundo polo. Criou-se um segundo polo, a terceira, com sede na Praia da Vitória, sendo que este juízo que se criou tem uma competência mista em matéria de família e de menores e também em matéria de trabalho. Depois criaram-se vários juízos de comércio em diversas circunscrições, onde se percebeu que as questões relacionadas com o mundo empresarial, com as necessidades das empresas, justificavam efetivamente que houvesse mais juízes de comércio. Criou-se também juízos de instrução criminal. Refirma 2 sítios que são emblemáticos, um deles sediado no Seixal, Marca de Lisboa, a outra margem, e outro na Amadora, que eram sítios, que eram municípios em que havia departamentos de investigação e ação penal, o que significa que o Ministério Público dirigia o inquérito a partir desses departamentos, mas sempre que era necessária a intervenção do juiz de instrução, no âmbito do inquérito, os processos tinham que circular para os polos centrais onde havia instrução criminal. E, portanto, como havia, de facto, uma procura bastante grande nessas áreas, havia uma necessidade muito grande de intervenção em sede de instrução criminal, decidiu-se também criar aí juízos de instrução criminal. E depois houve aqui uma outra intervenção que teve bastante mais a ver com a avaliação que se fez ao fim deste tempo dos fluxos processuais dos diversos juízos. E chegou-se à conclusão que havia 2 que justificavam que eram juízes de proximidade, mas justificavam que tivessem uma categoria diferenciada e, portanto, passaram a juízes de competência genérica, o que significa que não têm ao nível da sua competência a limitação à realização de julgamentos especificamente em matéria civil e matéria criminal com aquelas limitações, mas que julgam todo o tipo de causas. Está aqui em causa Paredes de Coura e Sor. E no essencial foram estas as alterações que foram feitas, sendo certo que isto foi tudo muito articulado, por um lado, com os conselhos superiores das magistraturas, por outro lado, com os órgãos de gestão das comarcas, não só com o trio, presidente, Machado Ministério Público Coordenador e administrador, mas também com os conselhos consultivos, onde há representação de outras profissões judiciárias. Isto foi também muito trabalhado com as autarquias, com a articulação com as autarquias e, portanto, chegou-se aqui ao máximo consenso possível relativamente às alterações que iremos agora introduzir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as questões que queiram colocar. Olá, muito boa tarde. Pergunto, primeiro, é um assunto para a Ministra da Justiça, é um assunto que tem marcado a atualidade, os episódios de violência na Grande Lisboa. Em que ponto está o inquérito em relação que foi aberto à polícia, que alegadamente, dizem os moradores, terá abusado da autoridade? E pergunto-lhe o que é que o Governo pode fazer para travar estes episódios de violência que têm sido recorrentes todos os dias. E outra pergunta também em relação aos professores, que hoje estão aqui também a marcar este Conselho de Ministros, se vão efetivamente receber os professores e se estão abertos para negociar já, como pede, por exemplo, a FENPROF. Muito obrigada pelas questões. Antes de passar a palavra à Sra. Ministra da Justiça, como foi já dito pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que tem naturalmente a tutela das forças de segurança, como sabem as senhoras e os senhores jornalistas, a Polícia de Segurança Pública reforçou nos últimos dias o policiamento em alguns bairros para garantir naturalmente a paz pública e também a segurança dos seus moradores em determinados concelhos da Grande Lisboa e, pela sua parte, o Governo vai esperar
com serenidade as conclusões do inquérito sucedido no passado fim de semana, prosseguindo aquilo que tem sido sempre a política deste Governo, naturalmente combate ao racismo, da aproximação e integração de todas as comunidades que vivem em território nacional, sejam portugueses, sejam pessoas de origem de outros países, sejam eles quais forem. Relativamente aos professores, o Sr. Ministro da Educação anunciará oportunamente quando vai reunir com os sindicatos. Naturalmente, os sindicatos serão os primeiros a saber quando essa reunião ocorrer. Sra. Ministra. Basicamente, como a Sra. Ministra da Presidência já referiu, estas questões são do MAI, não são, sendo questões materialmente de justiça, do ponto de vista orgânico e institucional, são questões do Ministério da Administração Interna. Portanto, especificamente, e por essa razão é que não lhe dou mais nenhuma informação, que a Sra. Ministra da Presidência já deu. Agora, diria que é importante nestas questões que haja algum equilíbrio, que haja alguma sensatez e que seja possível repor a tranquilidade pública e a paz pública, que é indispensável à nossa vida e à convivência em sociedade e entre todas as comunidades que integram o território, o espaço nacional. Boa tarde, Pedro Sambus, da RTP. Duas questões para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ontem já houve um partido político, o CDS, a pedir que o Governo reconhecesse o Presidente da Assembleia Nacional como o Presidente interino. O que lhe pergunto é se qualquer tomada de posição de Portugal vai depender sempre de uma posição concertada dentro da União Europeia ou se é possível que Portugal tome uma posição unilateralmente. E outra questão tem a ver com a tomada de posição do México de ontem, que deu Portugal e Espanha como exemplos de que pedem uma solução política. Pergunto-lhe se, posta essa referência no comunicado mexicano, se Portugal e Espanha podem ser países de referência para uma solução política também na Venezuela. Obrigada, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agradeço as suas questões. Portugal não depende sempre, nem por sistema, de posições tomadas ao nível europeu, mas sempre que pode contribui para que essas posições sejam concertadas ao nível europeu. Porquê? Porque elas dão uma força que uma posição individual, mesmo que seja da França, da Alemanha ou do Reino Unido, em si mesma não tem. Neste caso foi, aliás, muito rápido o processo que levou a que às 22 horas portuguesas de ontem a alta representante pudesse dizer em nosso nome o que disse e que toca no essencial. O essencial aqui é nós todos estarmos unidos em dizer às diferentes instituições e partes políticas venezuelanas que, do nosso ponto de vista, a saída para o impasse político e a crise social que se vive nesse país é a realização de eleições livres e justas. Com isso não estamos a fazer nenhuma preferência. Ganhará as eleições quem o povo venezuelano escolher. O que nós estamos a dizer é que, ao contrário do que sucedeu em outros atos eleitorais, que não no ato eleitoral de que saiu a Assembleia Nacional, as eleições devem ser abertas a todos os partidos políticos, não deve haver partidos políticos que sejam administrativamente impedidos de concorrer, não deve haver personalidades que sejam administrativamente impedidos de concorrer, a Comissão Nacional não deve ser partidária, isto é, a favor de uma parte, mas deve ser independente, e as condições de realização das eleições devem ser de tal forma que os observadores internacionais, as organizações que têm experiência e credibilidade na monitorização de eleições as possam considerar justas, transparentes e livres. E esse é o ponto essencial, porque a questão de saber quem deve ser o presidente da Venezuela, quem deve ser o seu governo, quem devem ser os seus deputados, é uma questão que compete ao povo venezuelano e apenas ao povo venezuelano decidir. E por isso mesmo é que nos parece que as propostas que têm sido avançadas pelo Presidente da Assembleia Nacional, em nome da Assembleia Nacional, são as propostas que vão no sentido certo.
porque a Assembleia Nacional propõe-se amnistiar, propõe uma amnistia para que uma página seja virada, propõe a realização de eleições para que possam ser constituídos os novos órgãos de soberania da Venezuela. E esse é o ponto essencial e é o ponto em que nós estamos unidos. Poderá Portugal vir a tomar uma posição fora? Pode. Designadamente, nós acrescentamos à Declaração Europeia sempre esta nossa preocupação específica com a segurança da comunidade portuguesa, e não apenas da portuguesa, dos venezuelanos de origem portuguesa e dos europeus, porque neste momento, entre os 20 milhões de pessoas que vivem na Venezuela, há pelo menos 1 milhão que têm uma das nacionalidades europeias. Portuguesa, holandesa, espanhola, italiana, e por isso mesmo, na segunda-feira passada, quando discutimos este assunto no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Portugal, a Espanha, a Itália, a Holanda e a França, mais uma vez apoiaram a alta representante na proposta de constituição de um grupo de contacto internacional que facilitasse o processo político venezuelano. Porque isso nos parece muito importante. O tempo, naturalmente, agora acelerou, temos que ser muito rápidos, mas se as partes venezuelanas entenderem que uma participação internacional, uma iniciativa europeia ou uma iniciativa de países europeus como Portugal e outros pode facilitar o seu processo político interno, Portugal, como a União Europeia, como outros países para além da União Europeia, estão inteiramente disponíveis para o fazer. E esse é o ponto essencial. Nós temos, naturalmente, que gerir, até por causa da dimensão da nossa comunidade e da necessidade para garantir a sua segurança, de termos contactos com as autoridades, designadamente as autoridades responsáveis pela segurança na Venezuela, nós temos um cuidado especial e uma prudência especial, de forma que consigamos ao mesmo tempo compatibilizar este interesse nosso em que a nossa comunidade esteja nas melhores condições de segurança e de bem-estar possível, com o interesse que também é nosso de que a Venezuela possa superar esta crise política para retomar o seu progresso social e económico. Esse é o ponto. Agora, nós estamos a falar às 13 horas de quinta-feira, a situação está a evoluir, não sabemos ainda se há uma resposta positiva da parte do presidente Maduro a esta proposta vinda da Assembleia Nacional de organização de eleições. Felizmente, até agora, não há notícia de repressão das forças militares. Há notícia de confrontos de que resultaram já um número de mortos assinalável, o que é muito de lamentar, mas eu estou a dizer isto para dizer que a nossa posição, quer nacional, quer europeia, pode evoluir e certamente vai evoluir à medida que evoluírem os acontecimentos na Venezuela. Porque também não vamos estar parados à espera de Godot. As propostas estão feitas, é preciso que haja entendimento e por isso é que a nossa mensagem ontem foi também muito clara e muito específica. Nós dizemos ao regime venezuelano que domina as forças militares e as forças de segurança, isto é, que é responsável pelo aparelho de segurança na Venezuela, nós dizemos-lhe claramente que entendemos que a integridade e a liberdade de nenhum deputado da Assembleia Nacional, começando pelo seu presidente, pode ser posta em causa. E isso é uma mensagem muito clara e muito firme. Quanto à segunda questão, de facto, o México e o Uruguai
publicaram uma declaração conjunta. Porquê? Porque há naturalmente alinhamentos que se vão formando, é público e conhecido que a Federação Russa, a República Popular da China e a Turquia, além do Irão, já exprimiram o seu apoio ao presidente Nicolás Maduro. É também público que os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, vários outros países latino-americanos, entre os quais parceiros muito importantes de Portugal, como o Chile, a Argentina, o Peru ou o Paraguai, já exprimiram o seu apoio ao presidente Guaidó. E é também público que a União Europeia tornou clara uma posição que é concentrada no objetivo. Vamos resolver isto, ou melhor, pedimos aos venezuelanos que resolvam isto pelo meio que para nós é sempre o melhor, o meio democrático, o meio das eleições, porque nós não achamos que intervenções militares ou soluções de violência possam resolver impasses políticos. E, portanto, foi muito agradável, devo dizer, para a diplomacia portuguesa saber que esta nossa maneira europeia de nos exprimirmos e a maneira como Portugal e Espanha têm contribuído para esta posição europeia é assinalada como uma referência por países moderados como são hoje o Uruguai e o México. Também queria chamar a atenção para que, naturalmente, no seu registro próprio, o secretário-geral das Nações Unidas e, portanto, pela sua boca, as Nações Unidas, também tomaram já uma posição que está, nos seus termos gerais, próxima da posição europeia, com a reserva natural de um secretário-geral das Nações Unidas, que nos representa a nós todos. As Nações Unidas dizem aquilo que nós dizemos, que só através de um processo político, de um diálogo político, de um compromisso, é que a solução pode ser resolvida. Mas, desde ontem, que não basta dizer que é pelo diálogo político, porque estão propostas postas em cima da mesa e há uma proposta que nos parece poder colher e poder satisfazer o interesse de todos, que é a realização de eleições credíveis e justas na Venezuela o mais depressa possível. Muito obrigada, Sr. Ministro. Boa tarde. Eu queria primeiro perguntar ao Sr. Ministro que medidas e que esforços específicos é que estão a ser feitos para garantir a segurança física dos portugueses e também perceber relativamente ao aumento da remuneração base na administração pública, qual é que será o impacto orçamental? São os 50 milhões? Os sindicatos dizem que o valor não chegaria aos 50 milhões. Queria perceber se são efetivamente os 50 milhões. Obrigada. Pela última pergunta que colocou, na verdade, neste caso, quero esclarecer que se trata de uma atualização da remuneração, portanto, não tem nada a ver com o regime de progressão de carreiras. O Governo comprometeu-se com dois objetivos. Um era descongelar as carreiras em 2018, o que fez, e com outro objetivo que foi atualizar as remunerações, o que fez usando os 50 milhões, presumo que as contas apontarão nesse sentido, não posso dizer se calhará 49,999 ou 50,999, mas nesse valor, que é um valor limitado, mas é o valor possível dentro do equilíbrio orçamental que nos cabe preservar e concentrando essa atualização nas remunerações mais baixas, e é a decisão que hoje foi aqui tomada. Para a segunda pergunta, passo aos negócios estrangeiros. Muito obrigado. A resposta é muito simples. Claro que o Governo tem as medidas preparadas, quer aquelas que já são conhecidas publicamente, quer aquelas que, naturalmente, eu nunca divulgarei publicamente. Agora, queria chamar a atenção para um ponto. Quem quer que viu as imagens relativas às manifestações de ontem em Caracas e noutras cidades, nas quais houve certamente também portugueses presentes, compreende que o que a população está a dizer não é que quer sair da Venezuela. O que a população está a dizer é que quer tomar nas suas mãos o destino da Venezuela. E tomar nas mãos do povo o destino da Venezuela é chamá-lo a eleições. Obrigada, Sr. Ministro. Olá, boa tarde. Senhora Ministra, em relação ao diploma que aprova o salário, a remuneração mínima de 635 euros na administração pública, levantou-se uma questão já há 2 meses, que tem vindo a ser debatida publicamente pelos sindicatos, também tem tido grande eco na imprensa, que tem a ver com o facto de saber se as pessoas que têm um aumento para os 635 euros
também têm direito a progredir, caso tivessem pontos para isso. Ou o que é que acontece aos seus pontos? Já houve versões contraditórias ao longo destes últimos meses. Há notícias que dizem que o diploma que hoje foi aprovado, na prática, trava essas progressões. Portanto, ou as pessoas subindo para os 635 euros deixam de ter o direito a subir para a seguinte posição remuneratória. Pedi-lhe que explicasse esta questão. Obrigada. Muito obrigada pela questão. Eu procurei antecipá-la na minha resposta, mas vou ser mais precisa. Uma coisa é o regime de progressão nas carreiras, que corre como está previsto, e outra é a atualização salarial. E, portanto, a atualização salarial não prejudica o regime de progressão das carreiras. De ninguém. Sr. Ministro, em relação também à Venezuela, os partidos políticos já começaram a reagir. O PCP disse hoje que critica a operação golpista dos Estados Unidos e o seguidismo do governo português. Pergunto-lhe se teme que esta questão possa agitar a geringonça. Obrigada. Sim ou não? Não, o meu sorriso era porque, quer dizer, mesmo quando em democracia as coisas são agitadas, isso não é necessariamente mau. Mas, para meu desgosto, não será esse o motivo da agitação. Toda a gente sabe quais são os termos do acordo firmado entre o Partido Socialista e os restantes partidos à esquerda, de que resulta a possibilidade de constituição deste governo e do seu programa, e nos termos desse acordo nós somos inteiramente livres uns dos outros em política de defesa, em política externa e em política europeia. Portanto, eu respeito a posição do Partido Comunista Português, mas naturalmente não estou de acordo com ela, nem é ela que determina a ação do governo. Um esclarecimento só para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Repetiu aqui que não cabe à União Europeia nem a nenhuma potência estrangeira decidir quem será o novo líder da Venezuela. Passa pelo processo de eleições livres. E lhe pedir um esclarecimento sobre as suas palavras de ontem, que disse que o tempo de Nicolás Maduro terminou. O que é que queria dizer com essa frase? Obrigado. Ministro, faz favor. Muito obrigado. Queria dizer exatamente isso que disse e que repito, se quiser. É evidente para qualquer observador que olhe para o que se passou ontem na Venezuela, o que se tem passado na Venezuela, a expressão eloquente do povo venezuelano, a unidade das forças representadas na Assembleia Nacional, as reações da comunidade internacional, a posição da União Europeia e a intransigência do presidente Maduro, é óbvio, na minha opinião, para qualquer observador que olhe para tudo isto e que seja um democrata, que o regime político da Venezuela hoje está, do ponto de vista político, ele próprio num impasse de que não sairá por si mesmo. Não é reprimindo, não é fechando-se, não é negando a legitimidade à Assembleia Nacional, não é perseguindo e detendo os opositores políticos, não é cerceando as liberdades, não é achando que aqueles, provavelmente, mais de 1 milhão de pessoas estão ao serviço dos interesses obscuros do imperialismo, que se pode encontrar uma saída política para a Venezuela. E, portanto, é isto que eu penso e é isto que eu digo. Queria apenas dizer que, quando digo que não pertence à União Europeia e não pertence a Portugal decidir quem é o próximo líder da Venezuela, estou naturalmente a referir-me ao líder que sairá das eleições. Porque, neste momento, cada um de nós está a fazer uma escolha e nós, os portugueses, nós, os europeus, estamos a dizer que, neste momento, a nossa escolha é estar ao lado daquele órgão de soberania que resulta de eleições que não foram contestadas por ninguém e, portanto, do órgão de soberania que tem uma legitimidade eleitoral intocada à Assembleia Nacional e as suas propostas, que nos parecem as mais construtivas. Amnistiar, portanto, não andarem a perseguir-se uns aos outros e organizar eleições segundo regras em que todos se revejam.
Relativamente ao diploma da função pública, para mim não ficou esclarecido. Se as pessoas que ficam agora a ganhar os 635 euros perdem os pontos ou não. Por exemplo, uma pessoa que ganhava os 580, que passou para os 635 por via da atualização da remuneração base, e se esta pessoa, vamos imaginar que, portanto, tinha os 10 pontos, se passa para os 635 e depois, por ter os 10 pontos, passa para os 685 ou não. Pois é, antes, porque as atualizações far-se-ão a 1 de janeiro. E, portanto, o que eu estou a dizer é que este aumento é uma atualização salarial. Nunca prejudicará nenhum trabalhador na sua progressão. Portanto, não é tratado como uma valorização salarial. Quem conhece se me permite, quem conhece, terminar depois pode responder a essa sua questão, quem conhece o sistema de valorizações salariais sabe que há muitos casos onde essas valorizações limpam os pontos, se é essa a questão que está a colocar. Não é este o caso. Portanto, neste caso, se me permite, porque é um exemplo e assim todos ficamos a perceber, a pessoa estava nos 580 euros, tinha 10 pontos, portanto, independentemente do salário mínimo que se estabelecesse, ela já ia progredir para a próxima... Para a próxima, que foi no dia 1 mesmo que ainda não esteja processada, é remetida a 1 de janeiro de 2019. Pronto, mas a questão é, esta pessoa não fica nos 600, que estava nos 580 euros, essa pessoa não fica nos 635. A pessoa progredirá a partir da posição que tem com a valorização que lhe é feita a partir dos seus pontos na sua carreira a 1 de janeiro de 2019. Mas onde é que fica? Fica nos 635 ou nos 685? Não lhe posso dizer agora com precisão, porque não gosto de estar, tenho que ver o caso em concreto e esta situação não é suficientemente fácil para lhe responder. O que lhe vou dizer sobre o princípio em geral, a atualização salarial que hoje aprovamos é atualização salarial, ponto. Portanto, não prejudica nenhum trabalhador em funções públicas relativamente à sua progressão na carreira, a qual ocorre em função dos pontos acumulados a partir de 1 de janeiro de 2019. Senhora Ministra, não lhe vou responder sobre casos concretos, peço imensa desculpa, porque... Só por uma questão de lógica. É porque hoje o que se explicava num artigo de jornal e que me parece que a Senhora Ministra também está a dizer é que a progressão ocorre primeiro. Se a progressão ocorrer primeiro, neste caso, a pessoa passa para os 635 euros e depois já não sobe mais, porque já está nos 635 euros. E, portanto, além de termos que explicar isto de uma forma abstrata, temos que perceber, no fundo, quais é que são as consequências. E, portanto, essa progressão ocorre. E o aumento salarial também ocorre. Mas se a progressão ocorrer antes, primeiro do que o aumento salarial. Então a pessoa, na prática, fica nos 635. É exatamente a mesma coisa. Portanto, fica exatamente mas ouça, nem todos progridem este ano. Há pessoas que não progridem, não é? Progridem em função dos pontos que têm. Está a falar de um caso. Haverá outros casos de pessoas que têm atualização salarial. Certo, mas então o que nos está a dizer é que a progressão ocorre sempre antes do que o aumento salarial? Exatamente. Então, na prática, algumas pessoas, aquelas que cheguem aos 635 euros com a progressão, já não têm mais nenhum aumento. Então, na prática, não há dois movimentos, não é? Não, os movimentos são independentes, foi o que disse desde o início. Uma coisa é a progressão nas carreiras que ocorre de acordo com as regras próprias de progressão, e ninguém fica prejudicado pelo facto de ter uma valorização na sua carreira, porque ela ocorre depois dessa mesma progressão.